Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa, da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, lição 161, no esforço comum. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia,
Por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos conforme atraímos, e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são moldes vivos influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, serás sempre uma peça viva na máquina da existência. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. De qualidade do nosso esforço nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Nossa vida em qualquer setor de luta é uma grande oficina de moldagem. Escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Lembremo-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Recordemos a lição do Evangelho, um pouco de fermento, leveda a massa toda. Façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxiliando a esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Graças a Deus. Jesus, mestre amigo, nesse instante, todos nós, numa só voz, num só pensamento, elevamos nossos pensamentos a Ti, a lhe agradecer a oportunidade de estarmos dando por iniciada mais uma reunião de fluidoterapia do Centro Espírita Miguel. Agradecendo também ao concurso de Catuíte, das Irmãs Margaridas e de todos os trabalhadores espirituais que nos beneficiam para que possamos proporcionar um bom trabalho. Te pedimos também, por favor, mestre querido, que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai Maior, por tudo que Ele nos dá, que possamos apreender bem as lições do Evangelho que nos serão passadas nesta noite, e que assim, através de nossas reflexões, possamos transportar a nossa caminhada para uma trajetória bem melhor. Que assim seja. Graças a Ti, graças a Deus, Jesus. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos para estudar e refletir um pouco dessa doutrina que tanto nos auxilia. E hoje, dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós iremos abordar o capítulo de número 26, itens 5 a 6, com o título Vendilhões expulsos do Templo. Eu queria começar com uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. O texto foi extraído do jornal Correio do Quilo e é muito interessante nesse momento, inclusive de pandemia, que estamos afastados uns dos outros. Ele começa assim: o centro de espiritismo evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental em direção da vida superior. Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença a uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Nesse sentido, é sempre lastimável duvidar da essência divina da nossa tarefa. O ensejo de conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar, o que uma organização nesses moldes nos faculta,
procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma sementeira de simpatia que nosso espírito, ainda não burilado, deixou à distância no pretérito escuro, que até agora não resgatamos de todo. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através de raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade, os homens que dela se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. Olha que interessante, não é? Bem atual para nós podermos entender que, mesmo dentro de nossas casas, esse culto dedicado ao evangelho doméstico, ele se estende a uma grande variedade de irmãos necessitados. Então, irmãos, vamos continuar nessa seara. E o capítulo 6, de item número 5, começa assim. Eles vieram em seguida a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam um meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. E o item 6 termina assim: Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada do reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Irmãos, no intuito de ajudar as nossas reflexões, eu colocarei aqui algumas considerações extraídas de estudos de companheiros da Lida Espírita, como, por exemplo, Haroldo Dutra. E, segundo Haroldo Dutra, no texto não há comportamento agressivo de Jesus. Comportamento agressivo foi a interpretação dada por quem está lendo a mensagem. O fato era que o templo de Jerusalém estava perdendo seu aspecto religioso para dar lugar ao comércio e à corrupção do povo e dos sacerdotes locais. Ele então justificava assim o quê? Uma postura mais enérgica de Jesus para combater tais desvios. Haroldo Dutra ainda nos esclarece que naquele templo trabalhavam mais de 20 mil pessoas. O templo possuía uma guarda própria. Então, eles tinham centenas de guardas. Além disso, ao lado do templo, tinha a Torre Antônia, que era uma fortaleza militar romana. A Fortaleza Antônia era uma praça forte construída por Herodes o Grande, em Jerusalém, E ela ficava na extremidade oriental da muralha da cidade, que era ligada ao templo por uma galeria. Se vocês observarem a seta, aquelas 4 torres ao lado desse templo era a Fortaleza Antônia, onde ficavam os guardas romanos. Então, para se chegar ao templo, os guardas tinham uma passagem, que era uma galeria,
e cujo nome dessa galeria homenageava o triunviro romano. Triunviro é a palavra que significa poder de 3 pessoas. E essa galeria, que ligava ao templo, homenageava nada menos que Marco Antônio, que era protetor de Herodes. Para se ter uma ideia, era uma torre com 4 torres em cada canto, ligado ao templo por 2 colunas com um espaço estreito entre elas. As medições dadas naquela época sugerem uma separação de 200 metros entre os 2 complexos. Então, se Jesus chegasse no templo enfurecido, chutando tudo, batendo nos outros, em 3 segundos ele estaria preso, pois nesse local havia centenas de guardas. Historicamente, isso seria impossível que Jesus tenha saído chutando e batendo em animais, nas pessoas. Se o mestre não tivesse adotado este posicionamento, talvez a essência espiritual do templo se perderia por completo. Certamente, Cristo não adotou uma conduta agressiva, mas ele manteve-se firme em sua atitude, porque para que as pessoas compreendessem a gravidade da situação que havia naquele momento. Podemos, meus irmãos, considerar essa passagem, portanto, uma encenação literária, não é? Uma encenação mímica, que, aliás, era muito utilizada por Jesus naquela época. Para quê? Para transmitir suas mensagens na mente humana, ainda que limitada daquelas pessoas. Aliás, esse tipo de comunicação gestual era uma característica dos profetas da época, não é verdade? Recordemos, as parábolas, que seriam outro gênero literário. As parábolas evocavam cenas do dia a dia e nós podemos fazer uma visualização delas na mente, à medida que elas são lidas ou ouvidas. Embora não tenham sido encenadas, são visualizadas na nossa mente, não é verdade? Então, se Jesus tivesse uma virtude a menos dos espíritos puros, ele deixaria de pertencer à ordem primeira dos espíritos puros. Se Jesus é um espírito puro, consequentemente, ele não manifestaria paixões inferiores, como a raiva, como a agressividade, nem mesmo encarnado, pois espíritos pertencentes a essa ordem já expurgaram de seu íntimo esse tipo de sentimento, que é uma característica humana. Ele ensinou que fôssemos brandos e pacíficos, sempre para com os nossos semelhantes. E a atitude enérgica de Jesus no templo é a mesma atitude enérgica que devemos ter com os nossos vícios morais, com os nossos desejos vergonhosos, com a nossa preguiça, que não nascem no corpo, mas se manifestam através dele, não é? Então, como escrito no item 6, que diz: Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus, o homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Ninguém precisa de intermediário para dirigir-se a Deus ou aos seus mensageiros de amor, não é verdade? Todos os filhos de Deus podem dirigir-se a Ele nas suas súplicas, nos seus agradecimentos, porque Ele está em toda parte. Podemos orar a Deus pedindo por nós, pedindo uns pelos outros, como uma ação de amor, uma ação de carinho, de vontade de auxiliar, de querer verdadeiramente que os outros possam vencer as atribulações desta vida, mas com quem? Mais importante, com confiança em Deus e principalmente com confiança em si mesmo. Agora, esperar retribuição por isso é tornar-se indigno de tudo que Deus concede a nós e seus filhos. A educação do nosso espírito, irmãos,
é o único caminho para a nossa transformação do nosso modo de ser. A lição de hoje nos convida ao quê? A transformar nossos corações, a transformar nossas almas no templo sagrado, no santuário, no local por excelência do encontro verdadeiro com o Deus vivo e transformador das nossas almas. Ora, devemos zelar e cuidar do nosso templo interior, mas também da nossa casa espírita, lugar onde se ensina a verdade espiritual e se vive verdadeiramente um amor a Deus e ao próximo. Porém, também não devemos confundir a lei humana de trocas com a lei divina de doação. É necessário aprendermos a renunciar ao interesse próprio. É difícil, mas é necessário, porque na seara do Senhor, o bem misturado ao egoísmo deixa de ser caridade e acaba se transformando apenas em negócio. Pensemos nisso, nossos irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio, de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Mestre Jesus, nossa reunião já vai terminando e estamos mais uma vez elevando os nossos pensamentos a Ti, a Te agradecer a oportunidade de estudo do Evangelho, bússola renovadora de nossos pensamentos e atitudes. Que aqui, após esse estudo, possamos fazer boas reflexões e pavimentarmos a nossa vida, nosso caminho de forma melhor. Agradecidos também estamos pelos fluidos recebidos que nos fazem tanto bem e também pela oportunidade, nessa troca de fluidos, estarmos beneficiando aqueles nossos irmãos tão necessitados de boas vibrações, de recuperação de sua saúde, tanto física quanto mental. Mestre, recebemos tanto nesta noite e não conseguimos nem perceber essa tamanha oportunidade que tivemos. Te pedimos, por favor, também, leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai maior. Que as tuas vibrações, Mestre Jesus, todas elas de luz, estejam conosco hoje e sempre, como sempre sabemos que estão. E sempre digo, nós é que precisamos evitar esforços para estarmos vibrando na tua faixa. E assim progrediremos paulatinamente. Que assim seja, graças a Deus.